bem, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate desta noite, entrevistando o vice-prefeito de Pato Branco, Astério Rigon. Seu Astério, nós observamos no seu currículo que o senhor chegou em Pato Branco em 1955 como profissional, que é na área da contabilidade, cuidando das empresas da família Amadori, e na sequência acabou entrando na vida pública. Como foi o início da vida pública de Astério Rigon na década de 60 da recém-criada Pato Branco, vamos dizer assim? Olha, quando eu cheguei em Pato Branco, em 1955, o prefeito era o Plácido Machado. E eu nunca havia participado de política. Como as pessoas, uma grande maioria das pessoas daquela época eram da minha terra, acabei me envolvendo na eleição do segundo prefeito de Pato Branco, Arivali Greff. Me envolvi, participei, eu era o secretário particular dele, não entendia coisa nenhuma de política. E, posteriormente, na eleição seguinte, o prefeito, o Greff, acabou brigando com o governo, houve aquelas discussões, aquelas dissidências que acontecem hoje na política, dentro dos partidos, e eu acabei ficando do lado do prefeito. E o prefeito se licenciou inúmeras vezes da prefeitura, e eu era, de fato, não de direito, durante 3 ou 4 meses, o prefeito de Pato Branco. Porque o prefeito Greff só ia na prefeitura para assinar os papéis. Quem administrava a prefeitura era eu. Então, eu acabei gostando e me entrosando e achando que seria uma colaboração que eu poderia dar a Pato Branco participando da vida política. Posteriormente, na eleição seguinte do senhor Ido Tomazoni, que se elegeu prefeito, fui candidato a vereador. E realmente eu me elegi vereador. 5º ou 6º mais votado, com 270 e poucos votos, que já era muito voto naquele tempo. E após o escrutínio dos votos, eu viajei para o Rio Grande do Sul com problemas familiares. E quando eu voltei, já não era mais vereador. Naquele tempo eram as sedas individuais. A escrutinação era manual. Os partidos fizeram a ata e eu acabei ficando fora dos 9 vereadores. Aí eu digo, mas não está certo isso aí. Eu acho que a coisa não é por aí. Eu passei a gostar da política. Na eleição seguinte, do ano da Revolução, 57? E eu fui candidato a prefeito pela oposição contra o governo. Foi uma eleição duríssima, uma eleição séria, e acabei me elegendo prefeito naquela época, e tive até dificuldades para assumir o cargo, porque era taxado de comunista, era contra o governo. Então, eu agradeço até hoje ao saudoso ex-deputado do Paraná, Arnaldo Busato, que conseguiu, junto às autoridades que mandavam no país, que eu pudesse assumir. Então, daí para frente, sempre participei da vida pública, da política, ganhando uma, perdendo outra, que eu acho que a política tem que ser assim mesmo, viu? A pessoa não pode só ganhar todas, ou perder todas, tem que disputar, participar, enfim, se envolver com a comunidade como me envolvi. Eu acho que eu me considero uma pessoa gratificada pelo respeito, pela atenção e pelo carinho que eu deposito à comunidade de Pato Branco e que ela reciprocamente deposita em mim. Então, eu acho que valeu a pena. Não ganhei nada com isso, eu levei na cabeça, economicamente um desastre para mim, mas na parte pessoal, na parte afetiva, na parte emocional, na parte de satisfação, eu quero dizer o seguinte, valeu a pena. O senhor falou que teve dificuldade até de assumir, graças ao Busato, que o senhor pôde assumir. O senhor construiu a sua vida política em questões ideológicas, ou foi o gosto pela política, por ser lá assessor, a ideologia na política é mais importante do que a composição de um grupo? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu sou muito sincero, eu passei a gostar da política não com um fim promocional, não com um fim de ser candidato a deputado, de ser candidato a algum, não. Participei da política porque quando
eu fui o secretário do prefeito na época, fiquei uns 3, 4 praticamente como prefeito de Pato Branco, passei a gostar da coisa pública. Eu acho que o ser humano tem, assim, um compromisso muito grande com a comunidade onde ele vive. Ele tem que demonstrar, ele tem que ajudar a desenvolver as comunidades para se gostar. Então, esse gosto não é com aquele intuito de aparecer, de se prestigiar. Vocês me conhecem há quanto tempo em Pato Branco? Sempre fui modesto, simples, eu não mudo nada. A minha pretensão nunca foi de ser isso, ser aquilo, de ser prefeito, de ser vice, de ser candidato a nada. A minha filosofia é participar, é ajudar o desenvolvimento do Pato Branco. Por isso eu entendo de política. Por que o PTB? Aí a questão é ideológica, foi uma afinidade com o grupo? Por que esse partido no início? Olha, partido no início do PTB, Isso. que era o partido, era o PSD, era o DN, Isso. era PTB, 3 partidos. Como eu não tinha vínculo de filiação em nenhum dos partidos, com aquela briga, com aquela discussão, com aquela desavença do prefeito com o grupo político dele, eu acabei ficando do lado do prefeito e, consequentemente, acabei me filiando ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido da oposição na época. E daí é que eu fui eleito prefeito pela primeira vez de Pato Branco pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Coincidentemente, o partido hoje, o Partido Trabalhista Brasileiro, que você é gaúcho igual a eu, de tantas tradições, assim, daquela sequência, desde o presidente Vargas, daquela briga que existia no Rio Grande do Sul, daquela rivalidade, nem era briga, rivalidade política, tão conhecida que o berço realmente da política brasileira realmente é o Rio Grande do Sul. A pergunta eu fiz no sentido justamente porque era uma questão de afinidade de origem, o PTB, mas é uma questão mais de situação local, então. Exatamente. Tá. Nessa história de 48 anos envolvido na história política da cidade, quais as dificuldades de toda essa história e quais as grandes vitórias que você guarda para si? Olha, as dificuldades são inúmeras. Por exemplo, se eu responder para você dificuldades de trabalho, dificuldades de política, dificuldades de desenvolvimento, eu diria para você que as dificuldades foram inúmeras, especialmente na política, porque assumir um governo de uma prefeitura de Pato Branco, na época onde assim a animosidade entre partidos era coisa séria, assumir uma prefeitura contra o governo federal, contra o governo estadual, sem praticamente uma estrutura definida ainda. Não tinha máquina, não tinha nada, não tinha nada, e ainda contra o governo, precisa ter muita coragem de fazer isso aí. Então, eu me considero uma pessoa realizada. O que eu fiz? Procurar os meios, procurar o governo, procurar as fontes que pudessem trazer para Pato Branco aquilo que Pato Branco tinha direito. Vocês imaginem só que o governo do estado, por exemplo, na minha época, devia para a prefeitura 5 ou 6 orçamentos da prefeitura. E o governo simplesmente não pagava e não dava a mínima para ninguém. Então foi com muita cautela, com muito respeito, tratando o governador, tratando as pessoas do governo aqui em Pato Branco, que eu consegui muitas coisas sendo da partido de oposição. Você veja, por exemplo, foi mencionado no meu currículo aí, telefone. Terceira cidade no Paraná a ter DDD e DDI, certo? E muitas nem sequer tinham telefone na zona urbana. Graças a quê? Ao empenho, ao respeito, à briga por Pato Branco. Plano de água. Na minha casa, quando no verão, tinha um posto de 20 metros, com a bomba, levava 3 horas para encher a caixa, mais ou menos. Metade da cidade ficava sem água. Aí, conseguimos, assim, com o governo do estado, e eu devo dizer assim, agradecer muito ao saudoso governador Ney Braga, tem que respeitar, eu sou uma pessoa assim que reconhece ao governador Ney Braga tudo aquilo que o prefeito Pato Branco. Então ele conseguiu para nós, autorizou a construção da rede de água Pato Branco. Primeiro passo, localizar a estação de tratamento, que é onde está hoje. E vejam bem, o imóvel onde está a estação de tratamento pertencia
a um companheiro político meu, era um dos poucos vereadores que me defendia na Câmara, e infelizmente eu tive que desapropriar para poder construir a estação de tratamento. E a captação, vocês, os antigos aqui de Pato Branco, sabem, é onde é a Sanepar hoje. Por quê? Era um percurso curto da estação, da captação até o tratamento, e existia assim um material já que havia sido conseguido pelo ex-prefeito Ivo Tomazoni, então foi fácil. Quer dizer, a briga da comunidade de Pato Branco comigo foi porque, imagina, captar água do Rio de Janeiro que não abastece nem a minha casa, diziam assim. Mas quantos anos ficou aí? Então, qual foi a alternativa? Fazer a estação de tratamento definitiva, a rede de distribuição definitiva e a captação provisória. Posteriormente, como a cidade evoluiu, como a cidade se desenvolveu, a Sanepar fazendo a captação hoje no Rio Pato Branco. Então, são obras assim que ficam na história de Pato Branco. Eu acho que é importante assim que a gente brigue, que a gente discuta, que a gente tenha as divergências políticas, as divergências pessoais, mas acima de tudo, que a pessoa tenha aquele sentido objetivo, prático, que tenha assim por finalidade o progresso de Pato Branco. Eu não estou dizendo que eu fiz tudo, longe disso. Todos os prefeitos que passaram aí, cada um na sua época, cada um com seus problemas, cada um de acordo com a arrecadação, fez aquilo que Pato Branco necessitava. Eu acho que Pato Branco foi feliz com os prefeitos que passaram pela prefeitura de Pato Branco, indistintamente do Pedro, do Antônio e do José. Todos eles têm méritos no desenvolvimento de Pato Branco. Por exemplo, o prefeito que me substituiu da prefeitura no primeiro mandato foi o senhor Alberto Catani, que foi o que inaugurou a estação de tratamento posteriormente. Então, uma coisa assim. Outra briga grande, por exemplo, esgoto sanitário. Alguém de bom senso poderia, ou pode hoje, querer iniciar uma obra de esgoto sanitário em qualquer cidade do Brasil? Abertura de valetas, quebra o cano, prejudica o proprietário, mas alguém tem que fazer. Tem que começar. E eu quero dizer assim que o esgoto sanitário do Pato Branco também não foi inaugurado por mim, pelo menos iniciado por mim, mas me custou uma dor de cabeça danada, viu? O governo federal, depois de 20 anos, me intimou não a prestar contas, porque o dinheiro que eu recebi do governo federal, prestei conta, a provar a aplicação do material que a prefeitura doou para a Sanepar, já que a Sanepar tinha concessão, depois de 20 anos. Consegui me safar dessa incumbência a questão de 30 dias. Estavam me cobrando a insignificante de R$2.500.000. Então, esse é o espinho que a pessoa que está no poder público passa. E eu tenho certeza que tanto o Paduan como o Alceni, mais o Alceni que o Paduan, o próprio Roberto, os outros prefeitos, sempre tem que prestar conta ou dar satisfações daquilo que ele fez. Infelizmente, a vida política, imagina andando certo, assim, imagina se a pessoa andar na contramão. Durante o período que o senhor foi secretário do prefeito Harry Greff, era praticamente quem administrava a prefeitura. Exato. A minha pergunta é, ele não comparecia, pelo que o senhor disse, que ele aparecia lá de vez em quando para as assinaturas, os papéis, pelo seu tom de voz assim, pareceu que querer dizer por negligência que ele não comparecia, ou porque ele viajava, passeava, estava trabalhando fora da prefeitura como alguns outros prefeitos? Não, acontece que, viu, Rubens, que o prefeito brigou com o governo, brigou com o partido dele aqui. Ele ficou sem ninguém. Uma das poucas pessoas que estendeu a mão para ele fui eu, sem interesse nenhum. Então, realmente, como ele tinha um hospital, era médico, ele atendia o hospital e, eventualmente, ele ia na prefeitura. Praticamente o prefeito fui eu. Certo? Aí, mas então não se tratava de negligência dele em relação... Não. Aí eu passei a gostar da prefeitura. Naquele tempo, o fornecimento de luz era feito pela prefeitura, não é isso? Certo? Sim. Aí, 10 pagava e 90 não pagava. Consequentemente, a despesa, entre a receita e a despesa era muito grande, o déficit era muito grande. Aí o que eu fiz? Dei um ultimato
Quem não pagar, eu corto a luz. Imagina naquele tempo, né? A briga que eu arrumei. E realmente eu cortei a luz. Às vezes até de pessoas amigas minhas. Mas aí eu consegui equilibrar a receita com a despesa. Outra atitude que eu tomei. Por isso que eu passei a gostar da coisa pública. Uma locomóvel que Gostar do consumia poder, na verdade. uma infinidade de lenha por mês, viu? Era a Babilônia. Aí eu fui lá e disse, mas quantos metros consome por hora? Tantos. Tantas horas funcionando vai consumir tanto. Aí eu ia ver nas notas, o consumo era 3 vezes maior. O que podemos supor que havia desvio de lei. Eu não estou dizendo que havia, não estou dizendo que alguém desviou, mas que havia, Mas pelo assim, menos como contador, o senhor constava que os números não A lenha batiam. não era queimada ali, né? como contador, a lei não aparecia por aí. Também solucionei, tudo bem, tudo certo, tudo beleza. Aí, posteriormente, o prefeito se licenciou da prefeitura. Aí sumiu o presidente da Câmara e eu fiquei um tempo até apresentar um balanço e entregar para eles, porque naquelas alturas do campeonato, embora fosse companheiro, eu era adversário, não é isso? E aí que passei a ter gosto pela política, não é isso? E não sei se foi benéfico, não foi, se foi satisfatório para mim ou não, mas coisas que a gente tem que aceitar e que tem que acreditar. Mas no início os prefeitos sempre tiveram muita dificuldade, né? Desde o Plácido, depois os outros prefeitos que vieram. Mas historicamente o município de Pato Branco ele tem sido premiado pelos bons prefeitos, né? Que os prefeitos pelo menos são responsáveis, pagam as contas em dia, administram. Nós não temos notícia de nenhuma corrupção dentro envolvendo os ex-prefeitos ou o atual prefeito. Quer dizer, então, o município de Pato Branco tem sido feliz nisso. Mas por exemplo, a gestão do Ivo Tomazoni foi pautada pela luz. Pato Branco não tinha, então, quer dizer, aquela construção da usina, acho que Chupim 1, alguma coisa assim. Mas a sua administração mesmo, no primeiro mandato, acho que o senhor sucedeu ao Tomazoni. Exato. E foi marcado pela canalização do Rio Ligeiro, que era um anseio da população na época. Mas qual que foi o grande ponto, as grandes reivindicações que o município tinha em relação à administração no seu primeiro mandato? O que mais almejava assim, de melhoria o desenvolvimento do município? Olha, Oswaldo, no meu primeiro mandato, indiscutivelmente, o grande problema, o mais sério problema, especialmente na área urbana de Pato Branco, era a água. Eu, inclusive, na minha casa não tinha água. Depois não tinha luz. Depois que às vezes a luz não chegava lá também, ou a bomba queimava. Então, o grande problema de Pato Branco na época era o problema de água. Então, vocês vejam bem, eu, eleito prefeito pelo PTB, no ano da Revolução, governo do Estado da oposição, com esses problemas sérios, eu acho que foi esse problema da água que eu consegui, antes de sair da prefeitura, localizar a estação de tratamento, a estação de captação, redistribuição, o projeto definitivo, entregar para o prefeito que me sucedeu, que foi o senhor Alberto Catani, para ele terminar a obra. Eu acho que foi, que eu considero para mim, na época, a melhor obra mais importante, tanto no problema individual como no problema social, certo? E no problema de satisfação da comunidade de Pato Branco. Porque, olha, gente, morar num morro lá sem água, ia captar água ontem. Então, além de inúmeras atividades, eu acho que, viu, Oswaldo, eu acho que esse foi, naquela primeira administração, eu acho que foi o mais importante, foi realmente o problema de água, resolvido o problema de água de Pato Branco. Eram algumas das dificuldades enfrentadas não somente em Pato Branco, mas em toda a região que estava desenvolvendo. Realmente naquele trabalho que nós fizemos junto com o governo do Estado, Francisco Beltrão caminhava
paralelo? Com todas as Entrou mesmas junto dificuldades? também com o plano de água, certo? Também o prefeito lá, também era oposição. Antônio de Paiva Cantelo, falecido, né? Também era prefeito da oposição, do PTB também, que tinha a mesma dificuldade. Então foram os dois municípios da região beneficiados com o plano de água, que eu considero o mais importante para a cidade naquela época. Muito mais importante do que abrir ruas, de que atender o problema de limpeza, problema de iluminação, quanta coisa que faltava em Pato Branco, assim, que era necessário. Mas esse era básico, viu, gente? Não tinha como, não existia. E aí, o poço com 20, 30, 40 metros de profundidade, colocava aquela bomba, queimava a bomba e ficava sem água. Então eu acho que, repetindo assim aquilo que eu falei para o Oswaldo, realmente foi o problema mais importante na minha pré-gestão, foi realmente a estação, tratamento e distribuição, enfim, a rede d'água para Pato Branco. Romero, eu gostaria de perguntar, anteriormente o senhor nos dizia que o município era credor do Estado, 4, 5 orçamentos. Para a gente entender hoje, porque hoje não acontece isso, em que o município tinha de crédito no Estado? Bom, para nós explicar para a comunidade é o seguinte: as prefeituras do Brasil têm hoje uma série de receitas que são originárias do governo federal e do governo estadual. Ok. O governo federal tem um fundo de participação e outras receitas. Do Estado, na época, era o artigo 20. O que era o artigo 20? Era o retorno da arrecadação do ICMS de hoje no município de Pato Branco. Hoje é automático, mas na época dependia, era tudo a caneta, então não sei, mandava o retorno. Você abordou um problema interessante que eu vou mencionar aí. Então, Pato Branco tinha em haver do Estado 5 orçamentos. Você imaginou 5 orçamentos da prefeitura daquela época? Dá para fazer plano de água, plano de esgoto, asfaltar, iluminar, pintar, bordar, fazer escola, fazer telefone e resumo, posto de saúde. Eleger o sucessor. E ainda sobrar dinheiro. E o governo simplesmente não repassava, não era só para Pato Branco, para todos os municípios do Paraná. Todos eles. E você abordou um problema aí que agora me fez lembrar o seguinte: aí nós reunimos os prefeitos todos do Paraná. O presidente era o saudoso, que eu considero da Revolução o melhor presidente que o Brasil já teve, de todos aqueles da Revolução, Castelo Branco. Homem sério, homem competente, homem que não era politiqueiro, correto. Todo mundo fez um expediente. Bom, nós sem dinheiro, tocar a prefeitura, nos caçar, não muda nada para nós aí. Fizemos um expediente para o Castelo Branco, que era o presidente, certo? Explicando da situação, de como os governos estaduais tratavam os municípios. 10 dias depois, um decreto do presidente, obrigando ao Estado repassar ao município aquilo que ele tinha direito 24 horas depois de ter recebido o dinheiro. O que quer dizer? A arrecadação do município de Pato Branco hoje seria, vamos supor, 10 mil reais, 2 mil, o valor, enfim, dia seguinte estava à disposição da conta da prefeitura. Eu nunca vi tanto dinheiro, viu? Porque não tinha nada, né? Excelente, não é? Coletoria aí, 24, então, aí as prefeituras puderam assim tomar um fôlego e se desenvolver. Era a maior injustiça que existia isso aí. E os governadores tinham que obedecer, porque na época eram colocados no governo. Sim, pelo próprio presidente, né? Quem que ia se indispor com o presidente Castelo Branco? Na linha militar, né? Quem que ia se indispor aí? Ninguém. Com certeza. Mas o governador do estado, no seu primeiro mandato, era o Ney Braga. Ney Braga. Mas ele foi nomeado já no início e era seu adversário, ou foi numa época de transição? Não, ele foi nomeado no início, já era governador, sim. Mas foi um bom governador. Bom, eu considero assim, olha, pelo que eu conheço o Estado do Paraná, a administração, eu considero o saudoso Ney Braga, era adversário político, assim, mas um dos melhores governadores que o Paraná já teve, viu, gente? Nós temos aí, por exemplo, o caso da Copel, o caso da Sanepar, aquela rodovia do Café. Quantas obras ele iniciou, inaugurou
eu considerava ele competentíssimo como governador. E eu, por sinal, não tenho queixa dele. Eu acho que ele atendeu muito bem Pato Branco, deixando assim os problemas políticos de lado, assim, que aqueles créditos que a prefeitura tinha, que eu falei, 4, 5, 6, 7 orçamento, já vinha de governadores anteriores. Aquilo era todo mundo fazia assim, mas ele, pelo menos para Pato Branco, ele foi muito correto, passou a devolver, a repassar aquilo que Pato Branco tinha, todos os municípios. Então, E a representatividade política, no caso, deputados estaduais, federais, Sim. na época era o Tomazoni, que era Sim. aliado ao governo. Né? Sim. Ele teve contribuição importante na sua gestão, inclusive trazendo recurso para o município. Não, o Tomazoni, que era de oposição, o tanto o Busato, que era companheiro meu, eu não tenho o que reclamar, viu? Eu acho que Tomazoni, apesar de ser político assim, um político, a gente diria na gíria, quase que profissional, né? Porque ele tem uma queda muito política para isso, eu acho que Pato Branco deve muito para ele, viu? Eu acho que Pato Branco e o Sudoeste devem muito para o Tomazoni, para o Ivo Tomazoni e para o Arnaldo Busato. Eu acho que são pessoas que ajudaram a região do Sudoeste aí. Não quero dizer que os outros que tenham ocupado o cargo lá na Assembleia não tenham feito, mas eu considero, para a época, naquela época era tudo difícil, os dois tinham assim uma preocupação, assim, um respeito muito grande, não só por Pato Branco, mas por toda a região do Sudoeste. São dois grandes nomes, né, do histórico político, não somente de Pato Branco, mas do Sudoeste do Paraná. Não tenha dúvida. Bom, esse é Astério Rigon, vice-prefeito de Pato Branco, prefeito em 1964 a 68, 1983 a 88. Um pouco da história, dos bastidores de uma época difícil politicamente, principalmente para a nossa região que despontava, né, o seu potencial industrial, o seu potencial político também. No próximo bloco nós continuamos conversando com o vice-prefeito Astério Rigon e vamos saber o que o vice-prefeito Astério Rigon, com que olhos o prefeito Astério Rigon, de 64, de 83, vice-prefeito, vê a política local, a política regional e a política, por que não dizer, nacional. Tapou em Debate, a democratização da informação. Nós já voltamos.